Olá, sejam muito bem-vindas a mais um podcast, só que dessa vez diferente. Agora, o nosso podcast Consciência que Atrai, ele criou um bracinho. Antes, nós tínhamos o quadro Mulheres que Atraem. Só que eu quis conversar, eu quis conhecer, eu quis trazer para vocês essa energia, que é muito mais gostosa a gente conversar, a gente ver, a gente se sente mais juntinho. E, obviamente, que tinha que ser para estrear esse quadro nosso, esse braço do nosso podcast, que é o Consciência que Atrai Entrevista. Entrevista quem? Mulheres que atraem. Mulheres que atraem a prosperidade, mulheres que atraem a energia, mulheres que atraem a alegria, mulheres que nos inspiram e nos levam a dar o próximo passo. E, obviamente, que teria que ser a minha querida, eu sou apaixonada por essa mulher, ela sabe disso. Ela sabe que ela é a luz na minha vida, que é a Aline, que vai vir hoje conversar com vocês. A gente vai bater um papo a respeito da jornada do desabrochar, da introspecção à expansão. Com a Aline, eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dela, mas, Aline, seja muito bem-vinda e se apresente para as nossas atraentes. Oi, Pri, que gostoso! Agora, essa nova opção, né, do podcast, que a gente pode estar se vendo, que as pessoas vão poder nos ver também, dá essa sensação mais ainda de aconchego, de proximidade, que eu sei que é a máxima aí do teu trabalho, que é o colo, que é o aconchego, que é o acolhimento, que é o amor, que você faz tudo o que você faz. Que bom estar aqui de novo! Muito feliz por esse convite. Nosso próximo encontro vai ser pessoalmente, para a gente bater esse papo em breve. Né? A gente está no mesmo estado, meu Deus do céu. Está muito fácil da gente se ver, a gente só precisa marcar. Sim. E eu estou muito feliz, viu? De verdade, com o convite. Gratidão imensa, é recíproco tudo que você falou. E você também, minha professora, aprendi demais no curso, tem aplicado a ferramenta que você canalizou e é maravilhosa, a mesa é maravilhosa, e você também é luz, você é contribuição, você também inspira, então muito grata por estar aqui. Eu que agradeço demais, essa minha professora querida, que me tirou da zona de conforto, né, com a frase dela, para de ser doida, com as tijoladas que o mentor dela sempre dá na gente, o Acácio, enfim, com tudo que ela me ajudou, me auxiliou com os seus tratamentos, com os seus cursos, com as suas aulas, enfim, com tudo. E eu sou só gratidão por essa mulher que ela é professora, ela é terapeuta, ela já publicou 2 livros. Aline, conta um pouquinho para a gente da sua jornada. Bora lá. Minha jornada começou não muito diferente do que da maioria dos terapeutas, né? É um caminho que muita gente vem pela dor. Então, a dor também me trouxe para o autoconhecimento, também me trouxe para as terapias. E no meio, né, da dor, a gente às vezes se perder e fazer aquela pergunta, né? Nossa, mas a vida é só isso mesmo? É só pagar boleto? É só ter uns dias assim não tão bacanas? É uma tristezinha que surge e a gente não sabe muito bem identificar de onde vem? Será que é só isso? Será que é só esse conglomerado ali de obrigações sem encontrar um sentido, um propósito, um prazer verdadeiro, né? Tem momentos bons, óbvio, tem as pessoas que a gente ama, claro, mas um vazio lá dentro que às vezes até é difícil colocar em palavras. E desse vazio, eu fui conhecendo o Ho'oponopono, a meditação, mas muito lá atrás, muito antes disso, isso foi lá em 2014, muito antes disso, eu já tinha tido contato com cristais, numerologia eu faço desde de adolescente, sempre fiz a numerologia do meu ano, desde muito novinha. Eu conto, né, que eu só consegui passar no ensino médio em matemática porque eu tirava cartinha de tarô daquelas que vinha na revistinha, que eu recortava, porque eu não tinha um tarô mesmo, né? Então eu recortava aquelas do João Bidu, nossa, trocentos anos atrás. E aí eu recortava aquilo, tirava, fazia a leitura,
sem saber, nunca tinha feito curso até então, muito intuitiva, assim, só guiando ali pela revistinha para minha professora de matemática, e aí ela me dava uns pontinhos extra, ela me ligava, e aí eu fazia a leitura para ela, e ela me dava uns pontinhos extras, e aí eu passava de ano, graças ao tarô do João Bidu. E a numerologia eu fazia também desde adolescente, cristais, signos e tal. Sim, algo muito de curiosa, de, de sentir aquela conexão, mas é algo assim que eu realmente imaginava que eu fosse levar aquilo para a vida, né? Eu lembrei esses dias de um filme, gente, é muito anos 90 isso. Eu não sei se o pessoal vai lembrar, não sei se quem te acompanha, Pri, é mais vintage ou é mais geração Z, sabe? É mais vintage, é É mais da mais nossa vintage. idade. É, mais Ah, vintage. eu acho que vocês vão lembrar. Um filme que chamava Jovens Bruxas. Adoro. Tinha Naomi Campbell, não, Naomi Campbell não, é o modelo. Ah, esqueci o nome daquela moça que fez o Todo Mundo em Pânico. Sim, Pânico, né? Todo Mundo em Pânico, não, Pânico. Qual era o nome dela? Alguma coisa Campbell. sim, E aquele filme Jovens Bruxas, com as meninas, que eram as amigas, se vestiam de preto e faziam, conjuravam ali os feitiços. Cara, aquilo era um ápice, assim, né? Uau, eu super me achava jovem bruxa também, e tinha aquela coisa de querer ser bruxa, mas sem conhecer nada uhum. muito a fundo. E a vida foi seguindo o teu fluxo, né? Chegou a fase adulta, casamento, filho, trabalho, boleto, e isso se perdeu, assim. Não olhei mais para esse lado da minha vida. Até 2014, quando esse buraquinho existencial começou a tomar muito conta de mim, a ponto de incomodar muito, de virar essa dor mesmo. E aí eu fui para o Ho'oponopono, que eu não conhecia até então, e fui olhando para dentro, nessa introspecção mesmo que você fala, né, que é esse momento assim da gente começar a se questionar, se perguntar se a vida é isso mesmo, se tem algo a mais, se o caminho é esse, se a gente está realmente, por que a gente ainda não está feliz, o que está faltando. E aí eu fui para a meditação, já tinha escutado falar de reiki, já tinha recebido reiki, gostava muito da prática, e aí fui fazendo alguns cursos, mas assim, sem pretensão de me tornar terapeuta. Nem É, passava pela minha cabeça, não passava nem perto disso. Até porque eu não me via capaz disso. Era algo assim, eu preciso tapar esse buraco que está aqui dentro. Eu preciso cuidar de mim agora, eu preciso me melhorar, eu preciso encontrar um sentido para minha vida. E só que é aquilo, né? A gente vai sendo tão preenchido, tão preenchido, tão preenchido, que chega uma hora que aquilo começa a extravasar. E você fala, gente, eu queria que outras pessoas também se sentissem assim. Aí a gente começa a aplicar reiki nas pessoas de casa, quem mais aceita, quem mais quer, e aí você começa a ver um outro curso, uma outra ferramenta, e aquilo vai num movimento tão natural de expansão, porque você sim, começa a se sentir tão bem com aquilo, tão feliz com aquilo, tão completa com aquilo, que você quer falar para todo mundo sobre aquilo. é verdade. E aí vai indo, né? E foi esse meu processo de início profissionalmente. Eu atuando como terapeuta. Foi no final de 2019, que aí eu já comecei realmente a formalizar alguns cursos, desenhar um pouco mais essa ideia de, ok, eu acho que eu consigo atender algumas pessoas. Zero coragem de me lançar, zero coragem de falar, de me apresentar como terapeuta jamais. 2020 isso ficou mais forte em mim, perdão. 2020 isso ficou mais intenso. E aí eu lancei meu primeiro curso, porque eu já era da área de treinamento, dava treinamento corporativo, e aí só uni o útil ao agradável e fui. E dali não parei mais. É engraçado porque, assim, quando você conta, né, da sua história, o meu tarô, acho que eu já comentei isso com alguém em algum lugar. O meu primeiro tarô eu ganhei porque eu tinha uma amiga que tinha um tarô de revista. A gente estava no colegial ainda,
E aí ela queria ficar com um rapazinho, enfim. E aí ela falou: se você juntar a gente, eu te dou o meu deck de tarô. Tenho o meu deck de tarô até hoje, eles estão casados até hoje. E eu usava o meu tarô na faculdade. Eu fiz faculdade de Direito, fiz 2 anos de Direito. E nos intervalos ali das provas, das aulas, enfim, eu tirava ali para o pessoal a troco de um lanche, a troco de um refrigerante, às vezes a troco de uma Xerox, né, que Xerox na faculdade é muito caro. Então, ó, eu tiro aqui para você paga a minha Xerox, enfim. Mas o cristal, essa coisa, né, da bruxa, né, eu acho que isso já vem da minha avó, dela me ensinando a mexer com erva, fazer chá, fazer as misturinhas, enfim. Mas é muito louco porque eu fiz técnico em administração e quando eu terminei o técnico, isso agora, sei lá, quando foi 2017, 2016, 2017. E aí eu terminei e eu fiquei assim, cara, eu não queria trabalhar no escritório. Eu queria palestrar, eu queria falar, eu gosto de falar, eu gosto de comunicar. O meu TCC foi de marketing, de vendas, marketing de vendas, né? Eu falei, queria trabalhar com isso, e aquilo ficou. E aí foi muito louco, porque eu não esqueço disso. No dia 1º de janeiro, eu fui passar o Ano Novo com a minha mãe, e a minha irmã virou para mim: Pri, o que você vai fazer da tua vida? Eu vinha de um estado de depressão, e eu tive síndrome do pânico, enfim. E aí ela virou para mim e falou assim: Pri, já tem muito tempo disso já. E agora, o que você vai fazer da tua vida? Aí eu, do nada, eu vou fazer reiki. Nunca nem tinha ouvido falar de reiki, eu não sabia o que era reiki, não sabia nada, absolutamente nada. Eu falei, vou fazer um curso de reiki e vou trabalhar com reiki. Aí elas ficaram me olhando, a minha irmã e minha mãe ficou me olhando, o que é isso? Eu falei, sei lá, um negócio de energia. Eu tinha visto eu tinha visto alguém falando no Instagram e aquilo me chamou a atenção. E aí veio, né, tudo que aconteceu e tal, a gente se fecha, enfim. E aí eu comecei a estudar, e aí eu comecei fazendo cromoterapia, depois eu fiz aromaterapia, e aí a gente, né, terapeuta é uma coisa que a gente não para, né? Quem é terapeuta sabe, a gente pega um curso, e eu acho que é uma das profissões que a gente mais estuda, porque a gente vai, eu não sei quantos cursos eu tenho, eu já perdi a conta, inclusive eu conheci a Aline, né, eu fui comprar o curso assim, eu queria fazer, já tinha feito reiki, já tinha feito cromo e tal. Eu falei, mas aí bateu, né, o bichinho, poxa, volta para o tarô, volta para a astrologia, né? Que eu tinha também acabado de sair de uma religião que me podava de trabalhar com tarô e com astrologia e tal. E aí veio aquele bichinho, ai, volta, né? Você gosta tanto, tá com você desde sempre. E aí eu fui procurar o curso de tarô. E comprei aqueles cursos que vem um monte de curso. E aí quem estava lá? A Aline. E ali tinha o curso da cura multidimensional arcturiana, que com uma certa resistência eu acabei fazendo, e hoje eu trabalho muito com eles, eu amo trabalhar com eles. Fiz porque eu precisava do diploma na época, e depois abriu-se um novo mundo para mim. Mas estava lá ali ensinando a numerologia, que era um curso também que eu gostava, mas eu descobri que eu sou meio ruim com a numerologia. Eu apanho muito, enquanto me dá um mapa astral, eu saio falando até de vidas passadas, com o mapa astral, a numerologia eu apanho. Eu preciso ter tudo escritinho do meu lado. Falo, gente, não tem jeito, eu sou de energéticas mesmo, porque eu não sou de humanas, não sou de exatas, não sou de biológicas, eu sou de energéticas. Então, a gente vai. Mas é muito gostoso a gente descobrir que aquilo que a gente veio para fazer estava em nós. É só uma questão da gente dar uma silenciada no mundo e a gente se ouvir. Essa questão da introspecção, da gente se escutar, da gente se entender. E aí, já encaminhando, né, para o nosso tema, que é para a gente falar justamente disso, né? Porque o inverno, ele é um momento, ali junho, julho, agosto, é uma coisa mais de introspecção. É frio, a gente não socializa tanto, é mais nublado, a gente tem mais vontade de ficar na cama, aquela vontade de ficar quietinha.
E aí, Aline, eu queria saber de você o seguinte: o inverno é frequentemente visto como um período de recolhimento. Como a numerologia e o oráculo numerológico interpretam essa energia da introspecção e descanso? Antes de você responder, eu quero falar o seguinte, gente. O oráculo numerológico, a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente. É que eu acabei esquecendo de tirar. Então, esquece o oráculo, Aline. Fala só a respeito como a numerologia, como você, né? Como a numerologia fala a respeito desses meses, né? Que é um mês 6, 7, 8, né? E pouquinho também do 9, né? Mas como que você vê essa questão da introspecção desse período de inverno? É um período que começa já no outono, né, Pri? Começa já lá no outono, a temperatura vai caindo, aquela coisa das folhas, né, secando, e muita gente parece que já vai murchando, né? E tem esse arquétipo, né, do outono, das folhas caem, parece que o entusiasmo ele começa a diminuir e ele leva mesmo para essa questão da introspecção do inverno. Até mesmo números de pessoas que são diagnosticadas com depressão. A gente está agora entrando no ano de setembro amarelo, que vai ser um mês que muito vai se falar sobre cuidado com a saúde mental, mas e que é importantíssimo falar em que se dá mais atenção a isso, né? E são meses que realmente as pessoas muitas vezes se entristecem mais, não tem tanto sol, os dias são mais nublados, são mais cinzentos, e isso tem sim um impacto sobre o humor de cada um, sobre essa motivação, essa vontade que você falou mesmo de querer ficar na cama, e isso tudo já foi comprovado. E do ponto de vista numerológico, nós estamos, vou falar mais especificamente desse ano, né? Nós Sim. estamos no ano 9. Ano 9 é um ano de finalização. É um ano de fechamento de ciclo. Então, lá no comecinho do ano, quando acho que eu fiz uma live, e que eu falei, ou no final do ano passado, eu não vou me recordar. E eu disse isso, falei, 2025 é aquele ano assim, ó, passa a régua, faz o balanço, fecha o balanço e vê o que fica e o que vai. Então, este inverno, que a gente está começando a dar aqueles primeiros passinhos para sair dele, para chegar aqui na nossa primavera, eu acho que ele foi mais sentido do que em outros. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tenho visto algumas pessoas reclamando disso. Até a temperatura fez mais frio esse ano do que nos últimos anos, assim. Então, né, a gente sentiu mais o inverno, ficou mais recolhido, ficou mais gelado, parece que ficou mais distante. E é muito curioso que se a gente for fazer esse panorama geral, nós passamos há pouquíssimo tempo atrás por um isolamento social que foi imposto por uma pandemia. Então, por 2 anos, a gente precisou se resguardar e se isolar, não foi escolha de ninguém, independente da estação do ano, a gente precisou se resguardar. Quando passou ali para 2022, 2023, a gente estava naquela vontade de reconexão. Era a energia predominante, né? A gente ficou guardado, então agora a gente quer sair, a gente quer retomar o contato, a gente quer abraçar as pessoas de novo e tal. E esse 2025, ele trouxe de novo uma energia, é como se a gente estivesse com muita sede nessa reconexão, e agora você fala, nossa, estou exausta. Eu preciso de novo. Cara, é como se a gente tivesse alcançado um pico muito, muito alto e falou, nossa, exauriu toda a minha força e toda a minha energia. E isso tudo está potencializado por conta desse 9, que é o ano em que nós estamos, todos nós, globalmente. 2025 é esse 9. E o 9, ele é um número compassivo, ele é um número sábio, mas ele é um número de fechamento, ele é um número de desapego, ele é um número de finalização. E ele é uma energia que faz com que a gente olhe para a gente, ele faz com que a gente olhe para a vida, e ele faz com que a gente olhe para aquilo que vai se encerrar. E aquilo que a gente voluntariamente não encerra, a vida vai encaminhando para encerrar por nós. E quanto mais apego a gente tiver, mais difícil, mais resistência a gente vai ter com aquela questão que a gente ainda fica brigando para manter. E a vida, muitas vezes, encaminhando para encerrar.
Então, por isso que eu sinto que esse inverno nosso fez com que a gente olhasse mais para dentro, fez com que a gente se questionasse mais, se perguntasse mais algumas coisas, né? É como se a gente realmente fosse colocado esse ano um espelho e dissesse, olha, e aí? E agora? Chegamos até aqui. O que você quer da tua vida? O que você vai fazer daqui para frente? Essa pergunta que você fala que a tua irmã te fez, às vezes ela soa até, de certa forma, cruel, dependendo do momento que a gente está vivendo, né? Às vezes a gente não está pronto para responder isso para alguém. Parece até intimidadora, né? Julgadora. E agora? O que você vai fazer da tua vida? Mas às vezes a vida pergunta pra gente: o que você vai fazer da tua vida? O que você está fazendo? Quais escolhas você está fazendo? E esse inverno eu senti que foi essa energia desse 9, né? E agora mais ainda, porque nós estamos em setembro, que é o mês 9, em um ano 9. Então isso está potencializado. É um mês que a gente vai estar assim, a vida vai estar olhando para nossa cara dizendo: o que você está fazendo de mim? Que escolha você está fazendo de mim? A gente está finalizando o ano. Daqui a pouco você vai ver decoração de Natal pelas ruas. Sim. E aí? E aí? O ano passou e o que você está fazendo disso? A vida está passando e o que você está fazendo disso? Então, gera uma certa angústia que leva, sim, para esse recolhimento. Pode ser mais leve. Depende da forma que a gente escolhe encarar isso. É engraçado quando você fala, né? Cruel, né? O jeito que a minha irmã falou. E eu cheguei em casa meio braba com ela. Eu falei, poxa, que Imagino. mania ficar se intrometendo na minha vida, né? Poxa, eu estou passando por uma situação. Deixa eu terminar, né? Mas ao mesmo tempo, depois que eu passou a raiva, eu comecei a rir. Eu falei, cara, eu acho que isso é um sinal, porque da onde isso veio? Da onde veio essa pergunta? Tudo bem que ela é bem intrometidinha mesmo, mas mas não é por mal, é do tipo, Pri, e aí? Né? Ela é minha irmã caçula, mas ela tá sempre me puxando, né? E aí, o que você vai fazer? Para onde você vai? Enfim. Mas foi muito louco a questão de eu ter respondido o reiki, porque não era uma coisa que estava no meu radar. Não foi uma astrologia, não foi um tarô, não, foi o reiki. Aí eu fui estudar, fui né, entender o que era, como que eu trabalharia com aquilo. E quando você fala que esse inverno foi mais pesado, foi uma energia mais puxada, foi uma energia mais, eu acho até mais densa do que os outros invernos, né? Justamente por conta disso, a gente está no ano 9, né? E aí você estava falando, e eu estava aqui fazendo os cálculos, eu falei, caramba, a primavera ela começa no dia 22, que a soma dá um 4. Tudo bem que o 22 é um número que a gente não divide, mas eu já, não, né, enfim. E aí eu falei, poxa, dá um 4, que é a organização. É como se a gente estivesse organizando para entrar num novo ciclo, né? Aí eu já estou adiantando a pauta. Então, já estou eu devaneando aqui. Mas assim, Aline, para você, qual a importância dessas pausas que a gente dá na vida? A gente está sempre muito acelerado, está sempre correndo. Então, qual que é a importância desses momentos, seja no inverno, seja que às vezes a gente está no verão, mas a gente está pausado, porque acontecem coisas que pausam a vida da gente. Mas para você, como que você encara essas pausas que acontecem na nossa vida? Olha, eu vou ser 100% honesta. Eu sou a pior pessoa do mundo para te dar essa resposta. Por quê? E eu sempre falo que eu jogo a culpa na numerologia, coitada da numerologia. Porque eu falo assim, mas a culpa não é minha, porque eu sou cheia de um, então eu sou controladora, porque eu tenho muito um. Não, é porque é minha sombra e é algo que eu preciso trabalhar e desenvolver em mim mesmo. Mas eu não tenho facilidade em parar. É algo que eu venho trabalhando, é algo que eu venho aprendendo a desenvolver. Eu não tenho essa facilidade de saber respeitar o meu limite. Então, o que meu corpo faz comigo? Toda vez que eu preciso de uma pausa, eu adoeço. Entendi. Simples assim. Meu corpo ele já pegou esse atalho. Ela está trabalhando 14 horas por dia? Vamos mandar uma gripe, deixar ela 3 dias na cama, aí ela vai parar.
Tudo Sim. bem que aí, assim que começa a melhorar um pouquinho, eu quero voltar imediatamente a fazer tudo que eu estava fazendo antes, sem estar 100% recuperada, porque a pessoa tem a dificuldade, entendeu? De soltar. Mas é o meu processo. Mas, e o meu processo acaba servindo assim de exemplo para outras pessoas que eu falo, não espera teu corpo gritar, não espera teu corpo adoecer para que você pare. Pare antes, respeite antes, entenda o teu corpo, entenda o teu processo. Essa é a minha lição. Esse ano, essa tem sido muito claramente a minha lição, porque eu estou tendo vários, assim, várias questões de saúde que certamente eu não precisaria ter se eu não tivesse abusado tanto. Se eu não tivesse ido tão além do meu limite. Se eu tivesse aprendido a parar no momento necessário. Então, isso tudo tem a ver com controle. Então, quando a gente olha para dentro, a gente interioriza e a gente entende quais são as sombras que a gente precisa cuidar, a gente também aprende onde precisa ser lapidado. O meu é muito claro para mim que é essa questão do controle, enquanto eu não lidar melhor com isso, meu corpo vai cobrar. E algumas pessoas vão ter isso, desgaste no relacionamento, desgastes financeiros, vão ter aquele vazio que a gente comentou no início, vão ter problemas de saúde, vão ter a vida, o corpo, o campo, vai dar algum sinal de que da forma como está indo não está legal para você. Então, antes que o sinal chegue, respeite seu tempo, seu processo, seu corpo, seu momento. Saber dar pausas é fundamental. Senão, a gente vai ter que pagar esse preço, não tem jeito. É uma coisa que eu sofro muito com isso, tenho aprendido a entender, olha, você está exagerando, você vai ficar doente de novo. O ano passado eu fiquei 2 meses de cama, não foram 3 dias, foram 2 meses. Tanto é que eu achei que eu não estaria aqui hoje, o negócio foi feio, mas inclusive graças à energia que você me mandou, e, enfim, toda a nossa egrégora, estou aqui firme e forte, mas foi um momento que eu entendi, eu falei, eu preciso parar, e eu preciso prestar mais atenção. E aí não é só prestar atenção, é só no meu, né? No meu fazer. É prestar atenção também em quem está à minha volta, quem eu estou deixando participar, de quem eu estou deixando tá ali comigo. Né? Então, é importante a gente fazer pausas e entender também até onde a nossa energia vai, para quem a gente pode se doar, com quem a gente pode trocar. E também, às vezes, uma troca que a gente acha que é legal não é tão legal assim e acaba adoecendo. E a pessoa é difícil para aprender a lição. Você tem bastante 1, eu tenho bastante 7. Tem uns também, mas tem 7. Então, eu acredito muito na boa-fé da pessoa. E aí, eu apanhei no final do ano passado e no meio desse ano, ali, entre abril e junho, abril e maio, eu apanhei de novo. E eu quase fui para o buraco de novo. De novo, acreditando na pessoa, né? Uma outra pessoa, claro, porque a pessoa não é tão burra assim, mas era uma outra pessoa, era uma outra situação, mas de novo eu estava me deixando, e aí eu comecei, e é engraçado, porque eu tive a pneumonia, e ainda o pulmão ele demora para se recuperar totalmente, né? Vai fazer 1 ano. Então, quando eu sinto que tem alguma coisa errada, o primeiro lugar que dói é lá. Uhum. Então, ali começa a doer, peraí. Então, virou, tipo, meu ponto de alerta. Seu bate-sinal. Exatamente. Começou a doer, começou a incomodar, tá, entendi. Deixa eu mudar a rota. E é engraçado. E aí aqui eu faço um convite para você, minha atraente, que está nos ouvindo, agora nos vendo também, porque agora nós somos chiques. Você, conta para mim, aqui nos comentários, lá no Instagram, conta para gente. Você sente o seu corpo? Você entende os sinais que o seu corpo está dando? Ou você só vai que nem uma locomotiva e só para na hora que bate na rocha? Conta pra gente, vamos trocar essa ideia, vamos trocar essa energia aqui. Vem contar para mim se você sabe entender o seu corpo ou se você está só
só na energia de Júpiter, só acelerando, só indo. Aline, como que você vê essa mudança da estação? Você tem essa percepção? A gente está entrando agora, né, no dia 22, a gente entra na primavera, e como que você vê essa transição, essa questão, né, do desabrochar, essa questão da gente sair dessa introspecção, que agora começa a vir mais cor com as flores, o sol fica mais tempo, graças a Deus a gente tem mais tempo de dia, né? Porque eu não sei você, mas eu gosto de luz, eu gosto do sol. Então, esse negócio de dar 5 horas da tarde já está escurecendo, isso me deprime, eu fico deprimida no inverno. Enfim, para você, como que é isso? Como que você vê isso? Eu fiz rapidamente aqui o cálculo, então, como eu falei, como a Bri falou, né? A gente não é nem de exatas, nem de humanas, né? A gente é de energéticas, mas eu acho que eu fiz de cabeça, acho que tá certo. Qualquer coisa a gente corrige depois aqui nos comentários, tá? Mas dia 22/9/2025 vai somar 22. A soma completa da data também dá 22. Se não me falham os meus cálculos, mas eu acredito que não. Que interessante. 22 na numerologia é o número mestre. Então, a gente entra nessa primavera com uma energia de número mestre, e 22 é o grande, a gente pode considerar ele como um grande arquiteto do universo, um arquiteto cósmico. É uma energia que convida a gente a tirar do coração, tirar da nossa alma, da nossa mente, os nossos sonhos, os nossos projetos, é realmente esse grande desabrochar. É tirar aquilo que está no nosso campo mental e começar a manifestar, a realmente materializar. Já foi o tempo da gente estar nesse casulo. A gente já está nos últimos dias, assim, para a gente ainda estar nesse processo da introspecção, de se olhar, de olhar para dentro, de revisitar o nosso coração, fazer isso com compaixão, sem julgamento, sem cobrança, porque também aí é só ladeira abaixo, né? Se a gente for olhar para dentro para ficar tirando pedra na gente, é melhor nem ir, nem olha. Então, olha para dentro, mas para se acolher, para enxergar ali o que pode ser lapidado, o que tem para ser lapidado, mas o que tem de bacana também. Quais as ferramentas a gente tem para lidar com isso? Então, com acolhimento, com carinho por nós, para que a gente possa manifestar o nosso melhor, a nossa melhor versão. Quem que a gente escolhe ser? O que a gente escolhe desabrochar? E essa energia desse 22, que é esse número mestre, ela vem potencializar isso, e que a soma desse 22 vai dar esse 4, que é justamente aquilo que a Pri falou. Disciplina, foco, estrutura, construção, né? A gente já tem as ferramentas. E quem está fazendo essa lição de casa, do se olhar, do se ver, do se investigar, vai ter ainda mais ferramentas para esse grande momento da construção que a gente se encaminha agora nessa primavera, a partir desse dia 22. Então, a numerologia está muito, muito a nosso favor. Eu fiquei chocada aqui quando você falou, né, que a soma dá um 22, e é uma coisa que eu estou trabalhando nos grupos, né? Depois eu vou, no finalzinho, eu explico melhor para vocês, mas eu senti muito forte de trazer agora para essa primavera uma coisa diferente para as minhas clientes, né? Justamente fazendo esse convite do desabrochar, porque, como eu falei, eu não gosto do inverno, eu fico muito deprimida, e eu sinto muita dor, não gosto. Eu sinto muito frio, eu sou uma pessoa muito frienta, enfim. E aí eu estava pensando, e até mesmo conversando com as pessoas, tal, falei, gente, foi puxado. Eu falei, eu acho que a gente tem que desabrochar. E aí eu falei, caramba, que legal, eu vou trazer. E agora você vem trazendo que no dia 22 vai dar 22. Gente, é isso, é a gente se olhar, é a gente se entender sem cobrança, é a gente entender a nossa jornada, a gente entender aquilo que realmente faz bem para a gente, aquilo que nos traz alegria, e sem toda aquela cobrança, sem, eu costumo falar, né, que a gente ouve muito mundo e se ouve pouco. Então, quando a gente consegue silenciar o mundo e a gente consegue ouvir a gente vai ver quem a gente é, sem as cobranças, sem as imposições.
E aí, e foi justamente nesse exercício de me olhar que eu me tornei terapeuta e que eu venho fazendo essa jornada. É fácil, gente, não é fácil. Eu assumi que eu sou terapeuta, trabalhar com as ferramentas que eu trabalho, trabalhar com energia, que é uma coisa que ninguém vê, né? Ainda quando eu estou ali no tarô, na astrologia, né? E a gente já vai falar do oráculo numerológico também, que é palpável, é fácil. A pessoa tem uma imagem de um mapa, a pessoa está vendo as imagens do tarô, o oráculo, mas e quando eu falo do reiki? E quando eu falo da cromoterapia, que você vai aplicar uma cor na pele da pessoa e aquilo vai mudar a vida da pessoa? Como que a gente sustenta isso? A gente precisa amar. A gente precisa amar muito o que a gente faz. E a gente precisa ter muita certeza também. E ter essa base, essa sustentação. Mas isso eu só encontrei quando eu calei o mundo. Então, eu acho que o convite que eu faço aqui para vocês, tentem calar um pouquinho o mundo e olhar, aproveitar essa energia. Esses últimos dias do inverno, tivemos, 7 de setembro, um eclipse muito poderoso na Casa de Peixes, que vem justamente falando do inconsciente. Esse eclipse, ele iluminou as nossas emoções. Ele iluminou o nosso inconsciente. A gente pode até estar meio irritado, meio conturbado, meio atordoado, mas isso é efeito do eclipse na vida da gente. Buscando, pedindo para a gente se libertar daquilo que não serve mais e começar a assumir a responsabilidade de ser quem a gente veio para ser, com base, com estrutura. E para isso tem eu, tem a Aline, tem tantas outras terapeutas que estão aí, né, para auxiliar vocês e auxiliar uma outra, porque terapeuta também precisa de terapeuta. Eu vivo fazendo, eu vivo fazendo atendimento com a Aline e com outras terapeutas também, então a gente sempre tem essa troca, porque a gente precisa disso. Inconscientemente, eu escolhi essa imagem aqui de fundo para deixar, que é uma vela violeta. O violeta, ele traz a transmutação. É uma cor da espiritualidade. Então, inconscientemente, eu deixei a luz da transmutação e da espiritualidade acesa para nós durante essa live, que é justamente para a gente sair do inverno, é a luz que vai nos guiar para a primavera. Então, foi tudo inconsciente, tá, gente? Entre aspas, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui. Aline, agora eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas a respeito dessa ferramenta incrível, que eu sou apaixonada, você sabe que eu sou apaixonada, que é o oráculo numerológico, que mudou a minha vida lá em janeiro. Eu estava perto de desistir de tudo, não desistir de ser terapeuta, não é esse o ponto, mas, tipo, cara, eu desisto de tentar crescer. Eu vou me contentar com o que eu consegui até aqui, vou ter um emprego de CLT, ou, né, carteirinha assinada, bonitinho, e vou atender no final de semana, enfim. Eu estava realmente pensando em fazer isso, porque eu não estava encontrando um caminho, eu não estava encontrando a minha luz. E aí, você veio com essa ferramenta, com esse atendimento, que é o oráculo numerológico, e você iluminou tudo para mim. E aí você me mostrou as minhas travas, você me mostrou meus bloqueios. E aí, a partir daquilo, eu comecei a andar, eu comecei a entender, a me entender. E tudo isso é um processo, gente, é uma jornada. Não é... E aqui já vou aproveitar, e até que eu estou com uma terapeuta muito boa junto comigo, e vou falar uma coisa para vocês. Não venham para nenhum tipo de atendimento achando que a gente vai terminar o atendimento e você vai sair daqui linda, leve e maravilhosa. Linda, leve e maravilhosa? Vai, porque a gente vai trabalhar a energia. Mas a cura, ela leva tempo. E ela leva disposição. Por quê? Adiantaria a Aline ter ficado comigo 1h30 em atendimento, se na hora que ela fechou a câmera,
eu não assistisse, como eu assisti umas 5, 6 vezes aquele atendimento, se eu não anotasse, se eu não me pegasse no que eu precisava me melhorar, não. A gente, quando a gente está em tratamento, seja ele psicológico, seja ele de médico, eu costumo falar para minhas clientes, adianta você ir no médico, passar no médico, ele te receitar o remédio e você não tomar? Aí a culpa é tua ou é culpa do médico? Então, a gente precisa fazer esse movimento de estar aberto, de se colocar disponível ao tratamento. E foi isso que eu fiz quando eu passei com a Aline, e hoje mudou completamente minha vida. Então, por isso, eu sou apaixonada por esse oráculo. E agora ela finalmente, né, foi permitido para ela, que é uma coisa que foi canalizada, mas enfim. Conta pra gente, eu não vou me passar na tua frente, não. Conta pra gente tudo sobre esse oráculo, Aline. Ai, Pri, esse oráculo, ele veio canalizado em duas fontes, né, de canalização. O Eric é meu esposo, a gente trabalha em algumas coisas, ele vai me auxiliando, né, ele tem o trabalho dele, mas ele me auxilia em algumas coisas do meu trabalho. E ele recebeu, através de um sonho, uma senhorinha que pegava umas peças de dominó e mostrava um jogo para ele. E ele acordou assim com aquilo muito vívido, né? Aquele sonho que a gente sabe que não é bem sonho. E ele queria me explicar, me mostrar como era, mas não tinha uma estrutura muito definida. Assim que ele me conta disso, veio a presença do Acácio. O Acácio é um mentor muito querido, com quem eu tenho uma afinidade já de longa data, de muito tempo, muitas encarnações junto, inclusive em algumas ele já foi meu pai. Então, é uma figura sempre presente na egrégora aqui dos cursos, nos curadores, que é o nosso encontro mensal gratuito, né? Depois a gente pode deixar o convite aí para todo mundo para participar. E ele coordena uma escola espiritual de consciência, de elevação de consciência, enfim. E aí o Acácio veio trazendo a estrutura daquela tiragem, daquele jogo que o Eric recebeu essa parte, trazendo a árvore da vida da Cabala, trazendo alguns conceitos das esferas, de como aquilo tudo se conectava e de como se estruturava esse caminho, essa jornada da alma. Então, nessa tiragem completa do oráculo, a gente tem desde o ponto de origem, né, então desde a essência até o reino, que é a 10ª esfera, até a realização. Então, de onde a nossa alma surgiu? Quais as primeiras experiências dessa alma? O que essa alma está aprendendo? Quais os caminhos que essa alma está trilhando? Com qual objetivo? Com qual propósito? Então, eu costumo falar que em uma sessão do oráculo numerológico, a gente sai com a resposta de quem a gente é, qual caminho a gente está trilhando e com qual objetivo, para onde a gente vai. O tal do propósito, né? Que muita gente passa aí, às vezes, a vida batendo cabeça, tentando descobrir qual que é o meu propósito de vida. E o Acácio tem uma resposta magnífica para essa pergunta, que ele diz assim: o propósito da vida é viver. E o oráculo responde isso dizendo: por qual rumo, por quais caminhos você vai viver? Qual a melhor forma de se viver? O seu propósito é viver, mas de que maneira? Como usar suas potencialidades? Como utilizar tudo aquilo que você traz de alma? Como as sombras que a gente vai acumulando ao longo das vidas está impedindo a gente alcançar esse propósito de vida plena? E o oráculo ele vem responder isso. Então, é uma sessão linda que eu tinha muito receio de oferecer a formação. Então, eu fui muito resistente. E aí veio assim, categoricamente, dizendo: forme oraculistas. Espalhe essa ferramenta para que mais pessoas possam contribuir com outras pessoas, para que chegue a mais pessoas. E aí nós formamos nossa primeira turma. Capri é parte dessa primeira turma de oraculistas numerológicos. Nossa, foi uma jornada, assim, fantástica, né? Tem sido. E aí eu tô até com a plaquinha aqui, oracular, para mostrar, né? Que é a nossa árvore. É a coisa mais linda isso. Ai, dá uma paz só de olhar. E é uma ferramenta muito, muito profunda,
de autoconhecimento mesmo, mas que traz ali muitas respostas para iluminar mesmo esse caminho, né? E é muito interessante que até comentei isso na live que eu fiz, que eu estou muito encantada com uma vertente da filosofia, que é o estoicismo, né? Que fala assim para a gente não dar tanta atenção. E a Pri estava falando justamente sobre calar um pouco essa voz do mundo, né? E quando a gente vai se conectando a esses grandes saberes, tudo já estava lá, tudo já existe, tudo já foi ensinado, tudo já foi explicado. A gente só precisa estar disposto a receber, a se abrir, a ouvir. A ouvir o quê? Essa essência de cada um, essa verdade, essa voz interna de cada um, que não está lá fora. E aqui a gente está tendo, né, Pri, esse instrumento para talvez trazer verdades que você já sabe, que você conhece. Aqui eu falo não como uma verdade absoluta, mas como conceitos, né, como consciência, que tal, que sua alma já sabe e que ressoa em alguma coisa aí dentro de você, no teu coração, que você identifica e que conecta com a tua energia e que te mostra que o caminho é por aí. E é muito legal o livro até que eu estou lendo, que é o Meditações de Marco Aurélio, que ele fala algumas coisas muito interessantes. Uma é sobre a finitude de todas as questões. Tudo vai ter um fim. Então, as dores e os prazeres vão ter um fim. E aí eu trago, né, para nossa realidade aqui, holística, energética, espiritual, e aí é um complemento meu dizendo, menos nós, porque nós somos seres infinitos. Nós criamos a nossa realidade, nós moldamos a nossa realidade. E quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente reconhece a nossa luz, a nossa potência, a gente identifica a nossa sombra, não para julgar, mas para acolher, para integrar, a gente cria realidades diferentes. E o que a Pri pontuou é perfeito. Não, você não vai para uma sessão de terapia e em uma única sessão você vai resolver todos os problemas e todas as questões da sua vida como se fosse um passe de mágica. Você não vai para uma sessão de tarô e você vai descobrir os números da sorte da loteria que vai te transformar em milionário. Senão, se Quem fosse assim, dera. não é? Todos os tarólogos seriam milionários. Você não vai resolver todos os problemas do seu relacionamento. Não é assim. Mas é um caminho, é um instrumento, é uma ferramenta que você precisa dar o passo. Então, é um facilitador do caminho. O terapeuta, ele é um grande facilitador. Ele te ajuda a enxergar com mais facilidade aquilo que sozinho, muitas vezes, a gente não consegue ver. E ele traz ferramentas para elevar a tua vibração, para equilibrar a tua energia, para limpar o teu campo de coisas que não são bacanas, que a gente vai acumulando. Então, o terapeuta, ele faz esse trabalho de facilitar, mas a caminhada, ela é individual. E todos os problemas, todos os prazeres, todas as dores, tudo que hoje talvez tire o seu sono, não vão durar para sempre. Mas você vai, sua alma vai, tua história vai, tua energia vai. Então, cuida disso. Isso tem valor, isso é importante. O resto, o que o outro falou, o que o mundo está falando, isso você deixa, isso você silencia, isso você pode calar. Mas você é para sempre. Você é eterno, né? E Sim, único. sim, é tão difícil a gente se reconhecer assim, né? A gente ter. Eu falo que a gente está tão. Foi tão imposto para a gente que a gente só é se a gente ter. Então, eu só sou algo se eu tenho algo. E nessa busca em ter, a gente esquece de ser. E nessa que a gente esquece de ser, a gente se perde. E a gente se perde da gente, e a gente se perde da nossa essência. Eu assisti um desenho, gente, eu sou doida dos desenhos, tá? Das animações, eu amo assistir aquilo. E eu assisti, há muito tempo atrás, eu assisti um desenho que é A Origem dos Guardiões. Desculpa. Que é um desenho aonde tem o Papai Noel, mas é um Papai Noel russo, então ele é todo bombadão, todo tatuado. Aí tem o Coelhinho da Páscoa, tem a Fada do Dente e tem o Jack Frost.
que seria o da neve, né? Como se fosse o... Quando tem a neve, ele aparece para brincar com as crianças, enfim. E aí ele é convidado pelo Papai Noel para integrar ali, porque a noite está voltando. Tem o Sandman também, enfim. E o bicho-papão, lembrei, o bicho-papão ele está voltando para atormentar as crianças. E aí o Jack Frost, ele vira e fala assim, eu não sou digno, quem sou eu perto de você, fala para o Papai Noel. Né? Você é o Noel, sabe? Ela é a fada do dente, o outro é o coelhinho da Páscoa. E ele se coloca ali porque as crianças mal lembram dele. As crianças mal, que foi uma coisa que foi se perdendo, né? E o desenho conta essa jornada do Jack Frost, que se achavam nada. E tem uma hora no desenho que foi a coisa que mais me pegou, que o Papai Noel pega ele, leva ele para uma salinha e pega, sabe aquelas mamuscas? Aquelas bonequinhas russas que você vai abrindo? E aí é a grandona, e aí ele pega uma pequenininha e vira para ele e fala, essa é sua essência. Quem é você aqui? E aquilo eu trago comigo até hoje, e trago inclusive nos meus atendimentos. Tá, você é a que trabalha, você é a mãe, você é a mulher, você é a terapeuta, você... E quem é esse aqui da CERN? Então, a gente precisa olhar. Então, a gente passou aí pelo inverno, a gente olhou, a gente buscou o nosso CERN. Muitas vezes é pesado, muitas vezes é puxado, muitas vezes é dificultoso, mas agora eu te convido a desabrochar. E eu vou te fazer 2 convites. Um convite é, venha para o meu grupo Desabrochar para a Primavera. Você, minha atraente, que agora está aqui, a gente está inaugurando esse formato, eu espero que vocês estejam gostando desse formato de entrevista, que algumas de vocês me pediram lá nos comentários. Poxa, Pri, é legal elas contarem a história, mas seria legal essa entrevista, esse bate-papo. Então, eu ouvi vocês. Como eu falo, o meu podcast está sempre em evolução. E é isso, a minha vida é essa. Eu sou uma pessoa que está sempre mudando, me adaptando, me renovando, e eu trouxe isso aqui para vocês. Se não der certo, a gente muda de novo. Não tenho problema com isso. Mas eu quero convidar você a participar do grupo O Desabrochar da Primavera, aonde vão ser 4 dias de ativações com mesa vibracional quântica, com mandala, com a mesa da mandala do Vortex, com a mesa de cura multidimensional arcturiana, com Money Reiki, várias outras ativações, e, claro, teremos um encontro ao vivo no dia 22 de setembro, onde a gente vai celebrar juntas a primavera, a chegada dessa estação linda, colorida, uma energia do renascer. Então, eu vou convidar vocês a renascer nesse encontro ao vivo, aonde, no final, a gente vai fazer um corte energético guiado, então, que vai ser praticamente um atendimento de corte energético com a minha ferramenta, que eu canalizei graças à Aline, no curso que eu faço com ela, que é o curso de canalização. Então, eu canalizei essa ferramenta linda, maravilhosa, e que eu vou utilizar ela no final desse nosso encontro. Então, vem participar, o valor é pequenininho, é R$ 58,00 por 4 dias de ativações no grupo, mais o encontro ao vivo. E eu quero que a Aline agora faça o convite que ela quiser para vocês. E eu quero convidar vocês para estar nesse grupo da Pri, que eu já estou lá garantidíssima. Certo. E quem não experimentou essa ferramenta do corte, gente, estou falando sério. Eu senti muito forte a energia quando a Pri lançou a formação. E quando ela lançar de novo a formação, fiquem de olho, entrem nessa formação dessa ferramenta, porque foi uma formação fantástica. E toda vez que eu sinto uma energia assim, eu nem questiono, eu vou. Sentir a energia, vai. Porque eu já aprendi, né? Não vou ficar discutindo com a energia. E aí eu senti esse chamado muito forte para a mesa dos chakras e para o corte. E foi um presente, eu recebi um presente tão grande dessa formação, mas um presente tão grande, a Pri sabe, eu compartilhei isso com ela, que foi conhecer conhecer não, né? Reconectar, receber novamente mais uma mentora muito especial na egrégora, que veio através do momento da sintonização. E é uma energia tão
forte, tão potente, que quando a Pri fez o atendimento, que ela faz lá na formação, ela atende a gente com a ferramenta, eu estava tão assim, tão fora assim, de mim, tão elevada, que na hora eu falei assim, nossa, acho que a gente já foi sintonizado. Ela, não, ainda falta a sintonização. Eu falei, nossa, para mim já tinha sido, porque, cara, eu tô sentindo o corpo inteiro, eu tô sentindo o corpo inteiro formigar, tô sentindo arrepio, tô sentindo quente, tô sentindo tudo. Eu fui muito longe, eu vi muita coisa, eu fui muito longe. E às vezes a gente fala assim, é um corte energético. Igual, sabe? E parece uma coisa, é simples, é cortar uma energiazinha aqui, é tirar uma. Não, é de uma profundidade que no momento que ela fez a ativação em sala de aula, né, de forma coletiva, ensinando para a gente sobre a ferramenta, eu vi que foram tratadas questões de vidas passadas, de coisas muito, muito, muito distantes, que com outras ferramentas, com outros acessos, com coisas que eu já tinha visto, que eu já tinha tratado, mas que ainda tinha, assim, um fiozinho, e foi essa ferramenta que terminou de cortar e de realmente limpar essa vibração. Então, fiquem de olho, quando tiver, meu, não pensa, só vai. Quando tiver formação, vai, e entrem no grupo também, que vai ser fantástico. E eu pedi para a Pri mandou um áudio, e aí quando ela mandou, eu já corri ouvir, desses dias que eu estava ruinzinha, foi a primeira coisa que eu fiz, foi para cortar também toda a energia de mal-estar, foi com o áudio que ela mandou dessa ferramenta. Então, eu sou apaixonada pela ferramenta do corte energético, e eu sou, assim, muito a favor da gente fazer um abaixo-assinado para mudar o nome. É minha ferramenta, não, mas eu estou aqui fazendo abaixo-assinado, porque eu acho que corte energético não traduz a potência que é essa ferramenta. Eu acho que tinha que tomar, não sei, Master Power Blaster Plus, Super, corte energético. Não sei. Você tem que pensar aí num hipercorte do Cosmic Power, não sei. Porque o negócio é surreal de potente, tá? Não fiquem pensando que é um cortezinho energético, porque não é mesmo. É muito intenso, é muito profundo. Então, vão lá pro grupo, vocês vão ver por vocês mesmos. Outro convite que eu quero fazer é que Semana do Cliente, né? O Dia do Cliente é dia 15 agora de setembro, mas eu já estou antecipando com algumas promoções, então fiquem de olho lá no meu Instagram, Aline Kossotinski, mas aí aparece escrito na Pri. Vai aparecer. Isso, Vou mais fácil. deixar aqui na descrição o Instagram da Aline. Se ela quiser tiver algum site, alguma coisa, vou deixar aqui para vocês também. Tá? Então, não se preocupem que os links vão estar aqui embaixo na descrição. Perfeito. Porque ninguém merece, né? Tentar escrever Kossotinski. Não, aí... eu não consigo nem falar quem já escreveu. E aí, vocês fiquem de olho lá no Insta, que vai ter algumas ofertas. Uma das ofertas que eu já não me aguentei, que era para esperar, porque ia ser uma oferta relâmpago só no dia 15, mas aí ontem mesmo eu não aguentei, eu já lancei, que é aqui o do nosso oráculo, porque as aulas deles são ao vivo, mas não tem data ainda para a segunda turma. Provavelmente em outubro, mas eu não tenho data. E aí, o que eu fiz? Eu abri acesso às gravações da primeira turma. Então, não são aulas ao vivo, é o acesso às gravações do oráculo numerológico dessa primeira turma, com um valor especial. Então, tá com desconto bem bacana para quem sentir de entrar e quiser aproveitar essas aulas, ou se preferir esperar para ter aula ao vivo, ainda não tem data. E no dia 13 e 20, agora de setembro, tem novamente turma da desprogramação neurobiológica, que eu renovei minha licença de facilitadora dessa ferramenta, que eu amo trabalhar com ela, que é a DNB. Então, se sentiu chamado, quer ser desprogramador, quer ser uma desprogramadora neurobiológica, só entrar em contato também lá pelo Instagram, que eu passo maiores informações. E eu acho que vale aqui a gente também falar sobre duas coisas. Dia 17 agora, a gente vai ter um evento gratuito da Clínica Acolher. Aline, explica melhor para eles como que é a clínica. A clínica foi um projeto que nasceu com esse intuito mesmo,
de divulgar terapeutas maravilhosos, de aproximar as pessoas, de levar as terapias para mais pessoas, para que conheçam, experimentem práticas diferentes, práticas terapêuticas. E a gente promovia, né, todos os meses, um evento onde 2 terapeutas se apresentavam e criavam ali uma técnica, apresentavam uma técnica de terapia de forma gratuita em uma sala fechada, um evento fechado para quem, né, é convidado a participar. E ficou um tempo esses eventos parados, a gente está retomando agora com chave de ouro, bem pertinho também dessa primavera que está chegando, dessa renovação energética. E aí a gente está reabrindo esse evento, que vai ser no dia 17, só está faltando confirmar o horário, bater o martelo aí no horário, com a Pri, com a Angelina, que é outra terapeuta maravilhosa, e elas vão comandar essa retomada do evento da Clínica Acolher, que é esse espaço mesmo de acolhimento, de bem-estar, de receber pessoas, para que todo mundo possa conhecer mais e se sentir amparado, amado, acolhido, através das terapias holísticas, que foi que as terapias fez com cada uma de nós, né? Exatamente. E outro convite que eu vou deixar a Aline fazer para vocês, que é a respeito dos curadores, porque, inclusive, agora os curadores têm o Curadores Cast, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, minhas atraentes, vão lá ouvir. É maravilhoso, mas eu vou deixar a Aline explicar um pouquinho mais como que funciona. Tanto os curadores, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, e também o link do Curadores Cast. Conta para a gente, Aline. Curadores foi um projeto, né, que veio através do Acácio, que é esse mentor. Ele acontece já tem 3 anos, e foi uma solicitação do Acácio para que a gente abrisse um tratamento coletivo, mensal, gratuito, extremamente disciplinado, extremamente organizado, igualzinho eu, só que não, mas muito, muito certinho, muito arrumado, muito bonitinho, curadores, em que a espiritualidade viria através da psicofonia, né, que é uma forma de mediunidade, trazer a todos os presentes uma mensagem, e na sequência é feito um tratamento, normalmente com a cura arcturiana, normalmente com os pleiadianos, com as equipes sirianas, né? E é feito esse tratamento coletivo a todos os presentes, e as equipes espirituais, né? A gente trabalha diretamente com o Hospital Espiritual Flores de Maria, que visita os trabalhadores desse hospital, visita cada um nas suas casas, todo mundo sente, né? Normalmente, quem tem um pouco mais assim, de sensibilidade ali, energética, percebe, né? Cheiro de flor, muito relato de gente que sente assim, nossa, minha casa ficou diferente, olha, ficou um cheirinho de flor, e eu não tinha flor. Nossa, a energia terminou, eu estava dormindo, eu nem vi o final, porque eu adormeci imediatamente. Às vezes tem criança em casa, fala que sentiu também cheirinho de rosas e tal. E esses são alguns dos relatos que a gente recebe aí ao longo desses 3 anos de trabalho, que a equipe vai e ela faz um tratamento no ambiente. Então, se tiver ali um espírito obsessor, se tiver algum irmãozinho, né, precisando de auxílio, energia da casa, do próprio ambiente, tudo isso já é encaminhado e direcionado para o hospital. Os trabalhadores, eles ficam ali presentes, eles levam aquilo, tratam a casa, a energia da casa, as pessoas da família, energiza a água que a gente orienta a colocar. É um trabalho, assim, muito lindo, é um trabalho de resgate muito profundo, é um trabalho que acontece sempre a última sexta-feira do mês, só em alguns casos, né, que tem uma mudança ou outra, normalmente final de ano, mas sempre a última sexta-feira do mês, e começa pontualmente às 19 horas, a gente não tem autorização de deixar ninguém entrar após esse horário, justamente para manter essa disciplina, para as equipes visitar todas as pessoas que estão ali participando da reunião. E a mensagem, e é muito interessante, né, Pri? Porque às vezes a gente reúne lá 70, 80 pessoas, né, nos curadores, e eu recebo um monte de mensagem, olha, a mensagem que o Acácio trouxe foi para mim.
Ele falou comigo, aí eu recebo 30 mensagens assim. O que ele disse hoje foi para mim. Porque a mensagem que ele traz assim, é muito alinhada com tudo aquilo que a gente está vivendo ali, né? Toca muito fundo no coração de cada um. Então, são mensagens maravilhosas e que vocês são nossos super convidados a participar desse trabalho. Então, gente, é lindo, me ajudou muito, inclusive, o ano passado, quando eu estava doente. Eu dormia e eu acordava na hora que estava acabando. É maravilhoso, a casa realmente fica mudada, a gente fica calmo, mas tem que ter disciplina. Como muita coisa na vida da gente, a gente precisa ter disciplina. Chegar no horário 5 minutos antes, né? Para poder desfrutar com calma, com tranquilidade, né? Eu brinco que é o meu momento mensal de cura, né? É o meu momento de me cuidar. Então, eu paro tudo, a menos que aconteça alguma coisa e eu não consiga estar presente. Mas até atendimento eu mudo o horário, mudo o dia, para poder estar presente ali no Curadores, que realmente é curador. E aí eu convido vocês a ir conhecer o podcast, que agora, né, o Acácio, né, grandemente liberou os trechos para a Aline divulgar. Então, vão conhecer, é um momento da gente, de conexão, da gente com a nossa espiritualidade, para a gente se curar, para a gente se ouvir, e principalmente para a gente ser acolhido, que é o Acácio, mas tem toda uma equipe do Hospital Flores de Maria, né? Tem a irmã Catarina, Que a gente ama de paixão. Só de falar nela, eu estou toda arrepiada. O doutor Álvaro, o Acácio. Então, assim, é uma equipe que acolhe, que abraça. Então, você está precisando de um abraço, está precisando de um colo, vem participar dos curadores com a Aline e a Angélica e vai ouvir o Curadores Cast. E antes da gente encerrar, Aline, dá para dar uma palhinha da energia para as minhas clientes com o oráculo? Mostrar a respeito das previsões? Só uma pedrinha, não precisa nem ser muito não. Só para elas entenderem como que funciona. Deixa eu abrir aqui. Posso baixar aqui minha câmera? Pode, fica à vontade. Me fala aí se está dando para ver direitinho aqui. Perfeitamente. Então, Porque assim, gente, dá para você fazer aquele atendimento que a Aline mostrou com a placa, mas também tem as previsões, também que você também aprende isso no curso, tá? Então, a Aline vai mostrar para a gente a parte também das previsões. Diga para nós, Aline. Vamos lá. Então, antes de tirar aqui as pedras, vou só convidar todas as nossas mulheres maravilhosas, os ouvintes, homens também, né? São muito bem-vindos a expandirem a consciência sempre, a se conectar, se permitir com toda a egrégora do podcast Consciências que Atraem, para se conectar a este momento, pedindo a permissão de Deus Pai e Mãe, do Cristo Cósmico, de todos os mestres e mentores, guias e protetores e professores da luz, a egrégora do oráculo numerológico, eu peço que remova todas as interferências internas e externas, o meu ego se afaste, que venha até mim a energia do amor, da humildade e do verdadeiro servir nessa análise preditiva com o oráculo numerológico a todas as pessoas que irão assistir e acompanhar uma análise para próximos dias, para os últimos dias de inverno. Uma análise para esses próximos dias, trazendo a energia do passado que precisa ser visto, do momento atual, a energia que nós precisamos para impulsionar para a primavera, a partir do dia 22 de setembro. Qual é a sustentação energética?
e um conselho da espiritualidade. Então, vamos lá, acho que dá para ver certinho aí as pedras, né? Vamos começar aqui com a leitura falando sobre a energia do passado. E olha só, eu amo essas sincronicidades cósmicas. A gente falou tanto do 9, e a energia que nos conecta a esse passado é justamente a energia do 9. Sim. Então, nós estamos vinculados a essa energia, a uma energia quase como uma energia de cansaço. O 9 é aquele senhorzinho que já trilhou todo o caminho. É aquele que já passou por todo o ciclo, que já andou tudo que tinha que andar, que caminhou por tudo que tinha que caminhar. Sabe quando a gente olha assim, chega em setembro e a gente fala assim, nossa, já era, o ano acabou? Essa energia é que a gente está, de certa forma, vinculado ao passado. É essa energia de, agora pode jogar a toalha, pendurar a chuteira, porque o jogo já encerrou. E, na verdade, ainda tem muito jogo pela frente. Ainda tem muito 2025 pela frente. Mas enquanto a gente tiver essa energia de já acabou, já não dá mais tempo de fazer nada, já encerrou o que tinha para acontecer, vamos deixar agora para o ano que vem, a gente deixa de criar. Na verdade, não é que a gente deixa de criar, porque a gente está sempre criando, mas a gente deixa de criar a vida que a gente realmente quer criar. E a gente passa só a reagir àquilo que as coisas vão acontecendo e que não é o que a gente gostaria de estar vivendo. Então, se você não quer viver os próximos últimos 4 meses apenas existindo, apenas reagindo àquilo que virá, interioriza isso. O jogo ainda não acabou. A gente ainda não finalizou 2025. Não entra nessa energia de que agora é muito tarde. Não é tarde. Nunca é tarde. Não importa se é setembro, não importa se você já tem 40, se você tem 50, se você tem 70 anos. Enquanto você tem vida, você está criando. Quando você está criando, você tem possibilidade de criar o que você quiser. Aqui no 5, na sombra, a gente traz um ano que veio muito de altos e baixos. Momentos bons, momentos ruins. Um ano assim, ó, de montanha-russa emocional. Então, nós estamos ainda nessa energia, né? Buscando tentar se organizar. E aí, junta esse ano de altos e baixos com essa tentativa de se organizar. E chega setembro sem se organizar, você fala, deixa para lá. Eu resolvo tudo agora em 2026. Essa energia é uma energia que está prendendo a gente nesse passado. Vamos ver qual é a energia que a gente traz para o nosso presente. A energia que nos convida a olhar agora, no presente, é a energia de um 6. E é a energia que vem de uma amorosidade. O 6 é um acolhimento. O 6 é aconchego, o 6 é colo, o 6 é generosidade. É um aprender a receber com equilíbrio entre o dar e o receber. E aí, de novo, a gente tem esse 4 aqui na luz, dizendo, olha, tem disciplina, tem foco, vamos estruturar, vamos fazer a coisa com paciência, vamos cuidar dessa raiz, não adianta querer colher frutos de uma árvore que não foi bem plantada, que não tem a raiz firme. Vamos cuidar dessa raiz que ainda dá tempo de colher esses frutos. Mas vamos fazer isso com gentileza, vamos fazer isso com amor, vamos fazer isso com acolhimento. Então, o 6, ele está fazendo um convite para a gente voltar ao lar. E qual é o nosso lar? Um lar que é o nosso coração, um lar de nós mesmos, o lar da nossa verdadeira essência. O que a gente precisa manifestar de energia para que a gente alcance essa primavera, agora no dia 22, com renovação?
E aí vem um 5 maravilhoso, que é a energia da transformação e da expansão. O que a gente precisa desenvolver para isso? Primeiro, a comunicação. Vamos trabalhar bastante o nosso laríngeo, vamos trabalhar bastante a nossa criatividade, vamos trabalhar principalmente a nossa alegria. Onde está o nosso entusiasmo? Se você não sabe o caminho que você quer ir, se você não sabe para onde você quer trilhar, siga aonde o seu coração palpitar mais forte. Siga onde está o seu entusiasmo. Onde está a sua alegria? Qual é o caminho? Se você está na dúvida, você não sabe nem para onde que você começa, por onde você vai, qual é o caminho que te traz mais alegria? Siga por ele. Não tem como errar quando você segue a alegria do teu coração, quando você segue teu entusiasmo, porque quando a gente segue aquilo que realmente faz os nossos olhos brilhar, a gente está silenciando a voz do mundo, porque a gente está dando ouvidos àquilo que é de dentro. Não importa se não faz sentido naquele momento para o outro, não importa se não faz sentido para a mente racional, mas está fazendo sentido para o nosso coração, está fazendo alegre o nosso coração. Então, esse 3 aqui está pedindo isso. Está pedindo alegria, está pedindo criatividade, está pedindo expansão, está pedindo que a gente fale das nossas emoções, do que a gente sente, que a gente comunique, que a gente extravase isso. Cuidado com as inseguranças. Não tenha medo de ser quem você é. E sendo quem você é, que você já se olhou, você teve tempo já de se olhar. Sendo quem você transforma. Aí vem esse 5 de expansão maravilhoso. Você transforma o mundo sendo você. O que está ancorando aqui, sustentando a nossa energia? Ó? Nós temos um duplo 5 lindo. O que sustenta a nossa energia? Isso aqui eu estou dizendo ao longo desse ano, não só por esses próximos dias. O que tem nos sustentado para o lado positivo, nossa paixão, nossa vontade de fazer dar certo. É aquele desejo de manifestar, de expandir, de acreditar. E, ao mesmo tempo, mesmo que a gente deseja, que a gente mude, que a gente queira que a mudança aconteça, quando ela não acontece da forma como a gente espera, ou com a forma como a gente idealizou, a gente perde aquele pique. Então, ao longo desse ano, é como se a gente tivesse começado algumas coisas e não terminado essas coisas. Eu dei alguns passos e retrocedi alguns passos. Comecei algumas coisas e parei. Por isso que a gente chega agora com aquela sensação de que, agora já é tarde demais. Porque a gente ficou sustentado muito por essa energia de muitos começos sem finalizações da forma como a gente esperava que acontecesse. Então, essa energia ainda está segurando, sustentando a gente. E essa sustentação, ela soma a energia de um 10, que é esse 1 com potência. Então, a gente ainda tem dentro da gente essa coragem, essa vontade de ir para frente, essa vontade, esse acreditar. A gente usando isso ao nosso favor, nos conhecendo, nos acolhendo, a gente consegue, ainda este ano, porque ainda tem muito ano pela frente, a transformação que a gente vem buscando. E o conselho que a espiritualidade traz, vem um 2 lindo, ó, potencializado pelo 0, e esse 2 é o 2 do aprender a confiar, aprender a receber, aprender a dividir, aprender que a gente não está sozinho nesse processo. Que as coisas muitas vezes não acontecem da forma como a gente idealizou, mas porque aquilo que a gente idealizou era a voz do ego, não era a voz do coração, não era a voz da essência. Então, se a gente confia e a gente solta esse processo e conta com essa espiritualidade que está lado a lado com a gente, que caminha com a gente, que ensina a gente, que ampara e que acolhe cada um de nós, a coisa vai fluindo, vai caminhando, vai seguindo por um caminho muito melhor do que aquele que a gente tinha até então idealizado. Está tudo dentro da gente. Basta a gente soltar o passado,
finalizar e deixar ir o que não serve mais, se acolher, trazer para a gente cada vez mais a nossa própria voz, a nossa própria essência, a nossa alegria, usar a alegria como nossa bússola interior, trabalhar essa comunicação tanto interna quanto externa, trazer essa coragem e de saber que as mudanças elas vão acontecer não da forma como a gente idealizou, mas da forma como a espiritualidade vem conduzindo esse tempo todo. Ai, que lindo! Vocês não me viram, mas eu estava aqui assim, babando, assim, olhando. Incrível, né? Como a energia ela vem falando exatamente daquilo que a gente estava falando até agora, né? Que é o se olhar, é o se aceitar, é o renascer, é o se estruturar, se organizar, né? Aqueles 2 quatros iniciais ali, né? Gente, vamos ter disciplina, vamos se organizar, vamos estruturar. E como você falou, tem muito ano ainda pela frente, minhas queridas. Não dá para a gente falar, acabou. Não. E aqui eu falo de experiência própria. Quando eu passei em atendimento com a Aline, foi em março desse ano. Foi em março que a gente passou, que eu fiz o oráculo numerológico com a Aline. E eu mudei totalmente o meu arco, né, minha jornada, em 3 meses. Então, eu saí do vou voltar para o CLT e surtar de novo, para o. Estou sendo realista. E surtar de novo para o vou estruturar o meu negócio, vou estudar o que precisa ser estudado, fazer cursos além dos cursos terapêuticos. E a partir de julho eu comecei a fazer a transição que eu quero fazer. E hoje eu estou aqui. Eu acordei um dia de manhã e falei assim, vou criar um podcast. No final da semana, eu estava gravando o podcast. Então, por quê? Porque eu tinha certeza daquilo que eu queria. E eu fui atrás e eu fiz. A trancos e barrancos, estou ainda aprendendo com o que eu tinha na mão. Então, a gente ainda tem 3 meses pela frente, 3, 4 meses pela frente. Tem a possibilidade de vocês darem uma alavancada nessa energia vindo para o grupo, que é onde eu vou trabalhar fortemente a energia, destravando, limpando, desbloqueando a energia de vocês. Vocês podem fazer os cursos da Aline, onde vocês vão aprender a se tratar, a se curar. Aproveitem essa promoção do oráculo numerológico, que, gente, esse curso está incrível, as aulas estão maravilhosas. E eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição para vocês seguirem a Aline, seguirem o podcast da Aline, irem, né, na última sexta-feira do mês lá para o Curadores, para participar do meu grupo, que começa no dia 18 agora de setembro, para participar dia 17 de setembro comigo, com a Aline e com a Angelina, da Clínica Acolher, onde eu, inclusive, vou estar atendendo com o corte energético. Então, aí vocês vão. E aceito, estou aberta, como eu falo, eu estou eterna transmutação, então aceito sugestão de nome para mudar a ferramenta, não tem problema nenhum, estamos aí. Quando eu comecei o podcast, inclusive, quem batizou vocês, as minhas ouvintes de atraentes, foi uma ouvinte, e ela falou assim, que tal o atraente? Eu, gostei. Então, assim, estou sempre aberta, e eu acho que é isso, a gente tem que estar aberta às possibilidades que a vida traz para a gente. E, Aline, eu não sei nem como te agradecer por tudo e por tanto, por toda essa luz que você traz para a minha vida, todo esse conhecimento, todo esse ensinamento, por toda essa generosidade, essa disponibilidade, toda vez que eu te chamo para participar comigo, você está sempre aberta, sempre disposta. Então, gratidão demais. Eu sempre peço muito por você, que Deus e toda a espiritualidade te proteja e te ampare muito. Você ainda tem muito que nos ensinar, você tem muito ainda que passar para a gente, então e eu tenho muito ainda que te conhecer pessoalmente e te dar um abraço.
Então, assim, eu sempre peço muito por você, pelos seus, que eles sempre estejam muito bem amparados na luz. E gratidão demais por participar comigo, inaugurando o Consciência que Atrai entrevista. Eu espero que você tenha gostado dessa experiência. Eu amei estar aqui, pode chamar que eu vou, sou super arroz de festa. Eu amo estar com você sabe que eu amo a tua energia e sempre que você me chamar vai ser uma honra e um prazer enorme estar participando. Eu que sou só gratidão pelo convite e pela honra de estar aqui. Ai, gratidão. E vocês, minhas atraentes, meus atraentes, se é que apareceu algum, se inscreva no meu canal, compartilhe, curta, comente, vamos trocar essa ideia aqui nas áreas do comentário. Então, até esse quadro é um quadro mensal, mas toda terça-feira sai o podcast Consciência que Atrai, onde eu falo de astrologia, falo de tarô e trago alguma reflexão e faço uma ativação também para a gente enfrentar a semana. Então, se inscreva no podcast Consciência que Atrai, se inscreva aqui no meu canal e até lá, se cuida, se honra, se ouve. Um beijo e até mais.